Boa noite, Lu. Boa noite, Luciano Garcia. Tudo bom, Lilian? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. E hoje nós iremos fazer mais uma entrevista com um terapeuta. Para que nós fazemos essa entrevista? Nós fazemos essa entrevista para que você conheça os terapeutas que participam do Praticadamente. Como eles trabalham, como eles chegaram a ser terapeuta, para que vocês criem aí uma sinergia e consigam aí perceber duas situações. Primeiro, que tem vários tipos de terapeutas que trabalham com terapias diferentes, né? E segundo, você se conectar e perceber que às vezes você pode entrar em contato com aquele terapeuta e resolver a questão que você tem, simplesmente porque você uma boa parte do tratamento é você estar conectado com o seu terapeuta. Quando você cria essa conexão, aí já é um grande caminho, eu diria quase que bem dizer 50% para a resolução da sua questão, do seu problema. Então, hoje, nós estamos trazendo no Praticadamente uma pessoa que é muito conhecida, que tem várias lives no Praticadamente, várias aulas, várias mentorias no YouTube do Praticadamente. Se você entrar lá no YouTube do Praticadamente, você vai ver várias aulas. Eu digo que não é só aula, hein? É aula, mentoria, é tudo, terapia, que você vai ver abordando vários assuntos. E essa pessoa é essa figura aí, Luciano Garcia, que, gente, olha só, não se engane, essa carinha de novo, na verdade, tem uma experiência vasta. E eu costumo dizer que ele falsificou, a mãe dele foi lá e falsificou a certidão de nascimento, porque ele é assim novinho, mas tem uma experiência muito maior do que muito terapeuta aí com uma certa idade, né? Então, muito bem-vindo a todos. Eu não vou falar o nome de todo mundo, que aí eu posso incorrer aqui na falta aí. Já estou vendo até, inclusive, um dos nossos incentivadores também, que é o Irmo, também está aí, né? Mas, bem, eu vou, depois de fazer a apresentação, e convidem outras pessoas, chamem outras pessoas para verem, né? Essa live aqui, que vai ficar salva aqui no YouTube. Bem-vindo a todos. E eu vou agora passar a palavra para o Luciano Garcia. Se tiver alguém aqui, de repente, a gente até te convida para ajudar aqui, mas o intuito mesmo é conhecermos o que levou Luciano Garcia a ser terapeuta. Será que ele nasceu e falou assim, vou ser terapeuta? O que levou? Eu vou querer saber assim, essa história, porque ele sempre está ensinando alguma coisa para a gente. Está ensinando algo com relação à terapia, como você viver melhor. Ele dá uma série de dicas e hoje ele vai trazer a vida dele para exemplificar de dica. Porque o Luciano também tem uma história, como todos nós temos história, né? Então, Luciano, por favor, se apresente, me diga o que levou você a ser terapeuta, o que levou você a hoje estar na posição, como você chegou aí, foi fácil, você só fez um cursinho, já foi ganhando seu dinheiro e fazendo sucesso, ou como é que foi esse trajeto? É isso que nós gostaríamos de saber. Show de bola. Bom, antes de mais nada, apesar de já participado praticamente desde o comecinho, agradeço muito o espaço, o convite, e fico muito feliz em estar compartilhando um pouquinho desse momento com vocês, que é um projeto que eu admiro bastante. Inclusive, participei um tempinho aí com vocês, então tenho um carinho imenso por todo o projeto. Bom, como começou? Diferente do que algumas pessoas trazem, né, que desde pequenininho sempre gostaram, sempre quiseram, sempre foram ligados com pessoas e por isso acabavam escolhendo o processo de hipnoterapia, comigo foi totalmente diferente, né? Eu não tinha a mínima ideia que eu ia ser terapeuta até a terapia me ajudar e aí eu começar a pegar gosto. Eu tinha, acho que uma grande dificuldade na minha vida é que eu era muito, muito, muito tímido. Apesar de já ter trabalhado com várias pessoas que também são tímidas, que também sofrem de timidez, baixa segurança, autoconfiança, eu nunca encontrei um caso tão grave quanto o meu, no sentido de ter uma dificuldade tão grande quanto aquela que eu tinha. Quando eu era mais jovem, eu lembro de, mesmo dentro da roda de amigos, com pessoas que eu conhecia, pessoas que eu gostava, eu não conseguia me soltar tão bem quanto eu deveria.
Então, isso ia extrapolando cada vez mais. E tinham pouquíssimos lugares, pouquíssimas situações que eu realmente conseguia me soltar. Então, era uma timidez muito, muito, muito grande que me trouxe diversos problemas, né? Essa timidez começou a melhorar alguma coisa ali com 12 para 13 anos, quando eu comecei a treinar Kung Fu. Então, isso foi me aumentando, a minha autoestima aos poucos, o que foi balanceando, me ajudando a lidar um pouco melhor com essa timidez como um todo, né? E de dar aulas de fazer aulas de Kung Fu, eu acabei sendo convidado para começar a participar de apresentações. Depois eu comecei, aqui no começo, inclusive, foi bem difícil, mas depois eu fui convidado para começar a auxiliar nas aulas, ajudar a ensinar os alunos. Em seguida eu fui convidado para ser professor, e isso foi melhorando por si só, mas tinha uma trava muito grande ainda em mim. Apesar de já ter melhorado bastante, conseguir falar com os meus amigos de uma melhor forma, conseguir interagir melhor, eu ainda não era a pessoa que realmente conseguia falar bem. A grande virada de chave foi quando eu comecei a acompanhar, eu já acompanhava o Pyong começou a divulgar um pouquinho de hipnose, um pouquinho de hipnoterapia, e eu falei, pô, será que isso é real? Será que isso pode me ajudar? E aí eu comecei a procurar, comecei a estudar, primeiro estudei, depois passei pelo processo, e quando eu passei pelo processo, realmente me ajudou. E aí trouxe uma transformação muito grande. Então eu falei, pô, isso aqui é legal, isso é bacana, pode ser que ajude as pessoas dentro da academia onde eu dou aula, pode ser que ajude meus alunos, pode ser que ajude os atletas. E esse foi meu intuito inicial, levar o processo de hipnose que eu aprendi, o processo de hipnoterapia que eu aprendi, tudo que eu tinha estudado até ali, para dentro da escola onde eu dava aula, da academia onde eu dava aula. Só que eu percebi que, pô, dá para ir além. E eu comecei a atender esporadicamente. Então eu separava o sábado, aí eu separava o domingo, separava uns períodozinhos pequenos e comecei a atender. Comecei a pegar muito gosto, até uma hora que conflitou. Então, ou eu daria aula de Kung Fu, eu continuaria dando aula de Kung Fu, ou eu iria para a parte de terapia. Então, foi um momento ali de um ponto de inflexão na minha vida, onde eu tive que tomar uma decisão. Ponderei várias coisas, positivas, negativas, de ambos os lados, e acabei tomando a decisão de ir para a parte de terapia. Desde então, eu trabalho 100% time com terapia, né? E teve todo um processo aí até chegar a 100%. Né? Teve esse processo de transição, processo de decisão, processo de chegar até aqui onde eu estou. Então, resumidamente, para a gente começar o papo, foi assim que eu cheguei a se tornar o terapeuta que eu sou. E hoje, além de terapeuta, eu sou mentor de terapeutas, então, inclusive, já apareceram uns mentorados meus aí. Sou professor de hipnoterapia, de hipnose, trabalho com terapia ajudando pessoas e por aí vai. Aí, daqui para frente, é a história que a gente vai construir aí dentro desse ramo. Então, eu achei bem interessante, porque você falou algo que é bem, assim, uma queixa muito recorrente, né? A pessoa não consegue, às vezes, avançar na sua profissão por causa da timidez, né? E você venceu isso daí, tanto que hoje você é professor, né? E uma outra coisa interessante também, que você falou, é essa migração, né? Você trabalhou com Kung Fu e você foi para a terapia, quer dizer, foi um autoconhecimento, a busca do autoconhecimento te levou à construção do Luciano hoje, né? E, claro, evidente, a alegria que o Praticadamente teve, porque hoje, se o Praticadamente é o Praticadamente que vocês estão vendo, nós devemos agradecer e somos muito gratos ao Luciano Garcia, porque o Luciano Garcia, ele teve sempre à frente ali, ajudando todos nós, tirando dúvidas, ensinando, dando aula, assim, foi um processo também muito importante para o Praticadamente a participação do Luciano. Hoje ele não está na gestão, mas ele ainda está no Praticadamente. Ele não está na gestão porque ele está ambicionando, né, degraus, subir degraus mais altos, e eu acho isso assim maravilhoso, só nos dá orgulho, né? Até porque ele continua contribuindo, ele continua trazendo assim aulas e trazendo novidades para a gente. A última aula que ele nos deu, se você for lá no YouTube ver, é um assunto novo na terapia, que pouco é citado na terapia. Então, assim, no YouTube você vai ver várias situações. Agora, uma outra coisa importante, né, que eu acho, é essa sua trajetória com relação a cursos. Você tem, que eu saiba, mais de 30 cursos que você fez com hipnose e que agrega a hipnose de alguma forma, né? E como foi isso? O que te levou a fazer esses cursos? E o que te faz fazer um novo curso?
qual a motivação? Cara, 30 passei faz tempo. A última contagem minha, isso faz um tempo, eu tava com 55, 54 cursos na época. Então, se eu não cheguei nos 60, eu devo estar perto. Se não é que eu já passei de 60 cursos. Não só em hipnose, mas hipnose, terapia, tudo que envolve desenvolvimento pessoal que eu fui encontrando e foi me interessando. No começo, eu fiz porque os primeiros cursos porque eu não acreditava, então eu tinha que fazer para eu poder acreditar. Eu falava, cara, não é possível. Então eu falo que eu bati muito na ponta de faca, dei muito murro na ponta de faca, porque eu não acreditava. Eu fiz 1, 2, 3, até que eu decidi fazer um realmente bom. Fiz, me ajudou muito, entendi bastante de neurociência nele. O que me realmente fez acreditar e foi o que fez eu tomar a decisão de fazer um curso. E aí, como motivação, tem duas coisas, que foi o começo e depois essa motivação foi mudando ao longo do caminho. Hoje já é uma motivação diferente. No começo, um dos terapeutas que eu mais admirava, ele tinha feito diversos cursos. Então, ele era muito bom, é uma pessoa incrível que eu admiro até hoje, chama Everton Shibata. Vocês, se procurarem, vocês vão achar o Instagram dele, mas ele é muito parado, ele nem fala de terapia no Instagram, ele é muito low profile. Ele é um cara que eu admiro demais, confiei, inclusive, quando eu fui indicar a minha mãe para passar por um processo, foi para ele que eu indiquei, foi ele que conduziu minha mãe. Então, é uma pessoa que eu admiro muito. Desde o começo, desde que quando eu conheci ele, nesse curso que fez eu realmente acreditar no processo de hipnose e decidi passar, eu peguei ele como referência. E ele tinha participado de muitos cursos bons. Na época, os melhores, não tinha tantos quanto tem hoje, mas os melhores da época, os mais conhecidos, pelo menos, talvez não os melhores, mas os mais conhecidos da época, ele tinha feito. E eu falei, cara, se eu quero ser bom, talvez esse seja o caminho. E eu comecei a fazer por isso. A segunda motivação foi porque eu falei, cara, eu acho que tem mais coisa para aprender. Não é possível, apesar de eu já ter aprendido bastante aqui, mas deve ter mais alguma coisa. Tem algo extra, porque o fulano falou de X, esse plano de Y, será que não dá para aprofundar um pouco mais aqui e ali, que vai ajudar no meu processo, que vai ajudar eu a tratar as pessoas, ajudar as pessoas? E aí essas duas coisas ficavam na minha cabeça e eu comecei, tá bom, vamos fazer. E eu comecei a fazer tudo que aparecia. Até uma hora que começou a repetir muita coisa. Eu falei, putz, tem alguma coisa errada, minha estratégia não tá legal. Eu falei, deixa eu abrir um pouquinho, que talvez esse núcleo que eu estou estudando, provavelmente não aprendi tudo, mas ele é um núcleo pequeno perto de tudo. E aí eu comecei a expandir, sair da hipnose e ir para terapia como um todo. Tudo quanto era coisa de terapia, logoterapia, estudei um pouco de psicanálise, gestalt terapia, terapia cognitiva comportamental e as suas variáveis. Só de terapia cognitiva comportamental tem boas variáveis ali dentro. E assim por diante eu fui estudando e fui pegando gosto. E aí, ao longo do processo, passou pelo processo que eu queria entender tudo que tinha de cursos no mercado, para eu saber o que era bom, o que não era, para indicar para as pessoas que me perguntavam, porque era uma coisa que eu não gostava. Chegava assim, eu fiz com tal professor. Eu falava, cara, eu não conheço esse professor. Eu falava, como que eu não conheço um professor dentro da minha área? Né? Então, vou fazer até eu conhecer. E eu comecei a estudar, e até que chegou numa hora que eu peguei gosto. Falei, cara, eu quero estudar. Eu gosto de aprender e vou continuar aprendendo. E aí eu fui continuando, que é justamente a minha motivação hoje. Continuar aprendendo, me desenvolvendo e ter conteúdos melhores e mais bem organizados para passar para os meus mentorados e alunos. Afinal de contas, na minha visão, às vezes o pouco que tu sabe já é muito para alguém. Mas quanto mais tu sabe, mais pessoas tu vai poder ajudar e você vai poder saber muito para mais pessoas, compartilhar mais. Então, quando a gente fala de terapia, a gente está falando de pessoas, cada qual com a tua vida, cada qual com a tua trajetória, cada qual com aquilo que carrega dentro de si, com a tua peculiaridade, com a tua individualidade, né? Então, com a tua identidade e assim por diante. Então, não é A que vai funcionar para todos, não é B que vai funcionar para todos, é você conhecer A, B, C, D, saber pegar um pouquinho de cada um desses e encaixar de uma forma que faça sentido, que tu tenha um respaldo, que tu tenha uma organização ali. Então, isso é uma das coisas que mais me motiva hoje a encarar os estudos, a fazer cursos, e foi boa parte do que me fez passar dos 50, chegando em 60. Se eu não passei, estou perto dos 60 cursos aí. Hoje em dia nem contabilizo mais, faz tempo que eu nem pego certificado de curso, parei de pegar certificado, não estava tendo espaço e tudo mais. Então, acredito que seja isso. Óbvio que não existe uma única motivação para todo mundo, cada qual vai ter que achar a tua, afinal de contas somos seres diferentes, mas essas foram as minhas, desde o começo, que foi mudando, até chegar hoje e ser atual. Elu, me diz uma coisa, como foi que surgiu o convite para ti entrar no Praticadamente? Qual era a proposta inicial? Na verdade, no Praticadamente não tinha esse nome quando eu fui convidado, né?
Eu gostava, teve uma época, hoje menos, confesso que tenho um pouco menos de paciência e principalmente tempo do que eu tinha, mas houve uma época que eu gostava muito de participar de grupos, porque eu entendi em algum momento que tu compartilhar o que tu sabe é uma ótima forma de tu aprofundar teu conhecimento, porque tu consegue perceber os gaps, tipo, putz, essa parte aqui tem um gap que eu nem sabia que eu não sabia, e aí eu posso buscar resolver, você consegue elaborar melhor o teu conhecimento, organizar melhor e assim por diante. Então eu comecei a participar de muitos grupos de hipnose, de terapia, tudo que dava opção eu participava. Entrei em vários grupos, seja de cursos que eu fiz, seja de cursos abertos, e aí começava a responder. Então, putz, tive um problema X. Aí eu parava, sentava e falava assim, cara, por que esse problema X existe? E eu criava 30 opções dentro da minha cabeça e eu tentava explicar todas as mais viáveis para as pessoas que estavam ali no grupo. Então eu lembro de ter gravado áudios de 15 minutos, que pra mim era, tipo, eu passei um conteúdinho meia boca e aí depois eu descobri que, tipo, cara, foi uma aula cerrada ali pra pessoa que escutou, talvez melhor do que ela nunca teve em outros cursos, mas na época eu não tinha tanta consciência. Um desses grupos que eu participei, eu encontrei o Ed, que foi, na verdade, o criador do Praticadamente, não com esse nome, né? Ele foi o grande idealizador, apesar de hoje não participar. Não tenho tanto contato com ele quanto gostaria, mas é uma pessoa que eu admiro muito também. Né? Gosto muito dele, mora aí no Rio, perto da Lília. É um cara esplêndido, muito, muito, muito gente boa. E ele tem uma peculiaridade, ele se conecta com as pessoas, ou porque elas querem, ou porque ele faz a conexão acontecer. Se você não quiser, ele vai indo até você querer, entendeu? Então, eu lembro lá no grupo, ele falou assim, cara, vamos começar a marcar pra gente praticar, pra gente fazer X, Y, Z. Eu lembro que na primeira vez que ele marcou, ele não conseguia isso, no meio da pandemia, online. E eu não lembro se no final da primeira vez ou no final da segunda vez, da primeira ou segunda vez que eles se reuniram, não lembro ao certo, eu entrei. Então foi aberto o convite no grupo. Eu entrei, eu comecei a conversar, comecei a achar legal, falei, cara, é um povo legal aqui. E aí tinham pessoas que sabiam coisas que eu não sabia, que compartilhavam, e eu tinha os momentos que eu conseguia compartilhar, que era uma coisa que eu gostava, que me atraía muito. E aí eu comecei a ficar. Até que ele falou assim, a gente precisa organizar isso um pouquinho melhor. E aí ele fez, eu vou organizar e estou separando algumas pessoas que eu percebo que estão afim para organizar isso. Então ele abriu um convite para mim. Na época, se eu não me engano, tinha mais umas 3 ou 4 pessoas. Eu não lembro ao certo quais, então eu não vou nem arriscar o nome, mas eu lembro que a gente começou umas 4, 5 pessoas. E depois foram aparecendo mais pessoas interessadas, foi crescendo e chegou no que praticamente é hoje, né, nessa comunidade. Então, foi meio que natural, vamos bater um papo, aí virou a Resenha Mastermind de Hipnose, e depois vamos ter que dar um nome para isso, porque Resenha Mastermind de Hipnose não dá, é muito feio, virou Praticadamente, e aí foi indo até se tornar o que é hoje. Então, meu início no Praticadamente foi isso, foi meio que por um acaso, porque o Ed chegou e falou assim, bora, eu falei, bora, e aí depois todo mundo foi se juntando. E ali porque você falou Perdão. A tua vocação de professor também acabou aumentando bastante, né? Porque aí tu passou a dar cada vez mais aula, consultoria, e era mais quem queria mais do teu conteúdo. Deve ter inflamado mais essa tua curiosidade de aprender mais e mais, porque tu vinha com conteúdo que eu nem sabia que existia, né? Mas já fazia parte do teu conhecimento. Isso, sem dúvida, foi muito importante. É muito importante. Deve levar isso lá para a escola NOS também, né? Sim, sim. Eu peguei muito gosto em dar aula quando eu dei aula de Kung Fu, né? Eu achava que eu gostava muito do Kung Fu. Aí depois eu descobri que, além de gostar muito do Kung Fu, eu gostava de estar com as pessoas ali, naquele momento, e principalmente de ensinar. Então, eu gostei muito de ensinar. Eu não identificava que eu gostava de ensinar tudo. No começo, eu achava que eu gostava de ensinar o Kung Fu, as técnicas, a luta. E aí, conforme eu fui conhecendo a hipnose, eu descobri que, na verdade, eu gostava de ensinar. Eu gosto de falar. Eu brinco que a minha maior dificuldade que ela fala, porque eu era tímido, tinha a língua presa, se tornou uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu mais tenho habilidade, talvez, né? Eu trabalho 24 horas praticamente com isso, seja dando aula, mentoria, seja atendendo, tudo falando. Então, a minha fala hoje conduz isso, né? Então, eu peguei muito gosto. E ali foi uma oportunidade. Eu falei, cara, foi. Mas você não vai receber. Mas beleza, eu vou compartilhar. Por quê? Porque eu gosto, porque eu quero. Não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero. E até hoje é assim. Hoje com menos frequência, no começo eu lembro que eu era bastante, eu aparecia muito porque tinha muitas dúvidas e eu era um dos mais experientes no começo, então fui falando de vários temas, mas aos poucos a gente foi ganhando relevância e trazendo mais gente muito, muito foda nas suas áreas,
e fazendo com que eu aparecesse menos. Hoje eu apareço bem de vez em quando, mas ainda gosto muito de dar aula, é um prazer imenso que eu tenho aí. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tô ensinando alguma coisinha. Luciano, você falou algumas coisas bem importantes que eu achei. Primeiro, ter ressaltado a importância do grupo. Isso daí é algo bem interessante, principalmente para quem está começando, é importante, porque começa a entender e compreender melhor, a ouvir e se ouvir. E quem já tem há um tempo também, que trabalha, também acho que é legal, porque a pessoa começa também a ter outras visões e outras ideias com relação a determinado assunto quando a gente discute aquele assunto, né? Então, são pessoas diferentes voltadas para a terapia. Isso daí eu achei legal e realmente, praticamente, ele faz isso e tem vários outros grupos que fazem isso, reúnem as pessoas. Então, assim, quem às vezes está aí trabalhando sozinho, como terapeuta, ou quem não é terapeuta nem é nada, mas você entrar num grupo de estudo é muito bom e muito importante. Uma outra coisa que você falou também que eu achei muito legal é o fato de você fazer vários cursos. Por quê? Quando você vai falar sobre um assunto ou sobre um curso, você tem propriedade para falar. Não é igual, infelizmente, eu vejo, às vezes, algumas pessoas dando opinião e falando sobre o que elas desconhecem, sobre o que elas não vivenciaram, sobre o que elas não viram. E você, não, você foi lá, você viu, você participou, você vivenciou. Então, com certeza, esses itens te qualifica como essa excelente pessoa que você é e profissional, né? E, assim, a gente sempre sentiu que você gosta de ensinar e você ensina muito bem. Realmente você está, assim, na profissão certa, tanto como terapeuta, como professor, né? Que ensina tanta coisa pra gente, está de vez em quando trazendo alguma coisa legal para o Praticadamente. E, gente, outra coisa, Praticadamente, até hoje, nós trabalhamos sem remuneração. A nossa remuneração é o conhecimento, a nossa remuneração é o retorno, é o feedback das pessoas que participam, é essa troca. E a gente está sempre fazendo uma campanha, alguma situação, para ajudar a manter Zoom, manter isso, manter aquilo, uma série de situações que tem. Mas, assim, nisso tudo, eu acho muito importante a gente trazer isso, esse exemplo de terapeuta que o Luciano é, e detalhe, novo. Gente, ele é novo. Tem gente nova que não sabe o que vai fazer, que está aí, né? E ele foi atrás de quem? Dele mesmo, do conhecimento de quem ele era, como é que ele funcionava. Ele tinha uma série de situações e hoje ele está ajudando as pessoas. E aí, eu gostaria de saber, Luciano, como você está trabalhando? Assim, você disse que dá aula, né? Você trabalha um dos professores do NOUS. O que é o NOUS? Fala pra gente. Tá, vamos lá. Por gostar muito de dar aula e por me interagir com as pessoas, eu acabei me conectando com várias pessoas, né? Que no começo eram um sonho, depois viraram conhecidos, amigos, colegas de trabalho e assim por diante. Uma dessas pessoas que eu acabei me conectando ao longo da trajetória foi o Pyong, né? O Pyong, que é talvez o nome mais conhecido da hipnose aí. E em 2021, ali para o final de 2021, mais ou menos, surgiu uma proposta de ele abrir uma escola em parceria com o Jung Diniz, que ele é dono não, mas ele é o maior acionista, né? Não é o único dono, porque já é listado na bolsa e tudo mais, mas ele é o maior acionista do Grupo Ser Educacional, que é o quarto maior grupo de ensino do Brasil, que é um grupo gigante de ensino. E eles queriam dar abertura para uma escola da mente, que ensinasse sobre a mente, que ensinasse hipnose, que ensinasse terapia, que ajudasse. E ali no começo eu fui uma das pessoas que foi convidadas para encabeçar esse projeto e organizar todo o conteúdo. Eu, junto com o Fábio Miyake, o próprio Everton Shibata, Gustavo Kobayashi, Thiago Cho, o Pyong, a gente se juntou ali no começo justamente para dar estrutura para isso. Quais conteúdos? Como que vai ser esse conteúdo? Como que vai ser ensinado? E aí deu início à Escola NOUS, que é onde eu dou aula, por enquanto, por hora, estou dando aula lá. E essa escola a gente ensina hipnose, ensina terapia e temos algumas outras ideias aí para o futuro. Ele é um dos projetos que eu participo, é um projeto onde eu atuo apenas como professor, não sou sócio, não tenho participação ali, mas existem outros projetos, como Clínica da Mente, que é um projeto mais atual, onde está tomando bastante energia minha atualmente, que é justamente onde eu destino um pouco mais de energia, e aí sim eu faço parte do grupo idealizador como um todo. Né? Então a Escola NOUS é uma escola onde eu dou aula de hipnose e terapia, digamos assim, junto com outros professores que também têm minha admiração de forma incrível aí, certo? Fala, Marquinhos.
eu quero dizer que o Luciano é uma pessoa que ele me impactou muito. Logo que eu entrei no Praticadamente, que na época era Resenha Mastermind, né? E por ser tão jovem e com tanta sabedoria, tanto desprendimento de passar o conhecimento. Eu lembro que na época eu tinha bastante dificuldade de me expor, né? E aquela admiração só foi aumentando, aumentando, e ele incentivava, né? Não era só uma aula, era uma aula terapia, né? Que ele transformava a aula numa aula terapia. E isso me ajudou profundamente. Se hoje eu estou falando aqui, normalmente, sem dúvida, o grande empurrão nisso foi o Luciano. E diante de algumas coisas que qualquer pessoa passa, né? Dificuldade, coisa e tal, ele tinha a generosidade de me ligar para perguntar como é que eu estava. Assim, uma coisa que tu nem esperava, e ele ligava para saber como é que eu estava, coisa e tal. Então, aquilo ficava bem nítido, a conexão que ele tem com o ser humano. Porque a gente mora em lugares diferentes, eu moro no sul, ele mora em Valinhos, e a conexão entre o grupo como um todo, com a Lilian, com a Gi e tal, não sei o quê, era uma coisa muito natural, muito, muito orgânica, como se fôssemos amigos de escola, realmente, né? E eu lembro que eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e o meu objetivo, sem dúvida, era ir lá, conhecer o Luciano pessoalmente e agir. Nossa, gente, foi fora do comum, assim, a experiência de estar no consultório dele, abraçar ele, saber como é que ele trabalha, né, ali dentro. Claro que eu queria ter a oportunidade de ficar bem mais tempo, mas foi uma experiência que eu guardo na memória e eu vou de novo. Se Deus quiser, eu vou de novo, porque é uma experiência, é uma transformação, tá, com ele, porque ele realmente, ele é isso, ele é aquele que só quer o teu melhor. Eu não estou sabendo usar as palavras certas, mas é um processo natural dele de fazer com que tu te conecte contigo mesmo, com as tuas potencialidades. É um trabalho que realmente ele escolheu a profissão certa, né? E eu admiro muito, ele já sabe. Antes eu estaria chorando a essa altura, com a câmera fechada, né? É um menino jovem, podia ser meu filho, mas é um campeão aí de transformações. Super indico. Tu ainda faz atendimento presencial, Lu? Ou só virtual? Faço os dois. Marcinha, depois eu faço o Pix, tá? Fica tranquilo. Gente, mas é isso mesmo. Gente, é isso mesmo. As reuniões do Praticadamente, no início, principalmente, foi uma grande terapia para todos nós. Por que para todos nós? É como a Marcinha falou, ela tinha dificuldade de se expor, de abrir o vídeo. Eu não comandava, assim, eu me segurava mais. O Ed puxou muito de mim também. O Ed é uma pessoa maravilhosa que fundou, que deu esse chute inicial no Praticadamente, foi e reuniu todos nós, né? Então, assim, o Praticadamente hoje, ele continua sendo essa reunião. A diferença é que no início, nós gestores, nós que estávamos iniciando, a gente estava, de uma certa forma, em processo inicial de terapia. Hoje, nós continuamos fazendo terapia, porque a terapia é importante para quem é terapeuta, porém, hoje nós já estamos mais maduros com relação a essa situação. Mas sim, também continuamos em processo. Porque o autoconhecimento e a terapia ela é algo que não termina. Ela pode ficar uma hora mais intenso, mais fraco, mas não termina. E hoje, quando nós nos reunimos no Zoom também, né? Quando nós nos reunimos, nós também fazemos essa troca. Nós temos aquela parte da gravação, em que nós gravamos alguma aula, alguma resenha, alguma novidade, e depois que acaba a gravação, nós ficamos ali trocando experiências, e alguns terapeutas trazem alguns casos, e aí a gente acaba um ajudando o outro, porque são terapeutas que trabalham com hipnose, mas também com outras terapias, e então isso traz outro olhar, né? Então, temos várias modalidades. Então, assim, é um crescimento. Hoje nós temos um grupo de estudo de traumas,
que nós nos reunimos toda quinta-feira. Então, assim, se você não segue o Praticadamente, siga ou encaminhe esse vídeo para outras pessoas, porque nós temos terapeutas iniciais e terapeutas mais avançados, com mais experiência. O Luciano, ele impulsionou e ajudou muito, e ainda ajuda muito Praticadamente, porque ele traz sempre essas contribuições, né? E ele faz atendimentos sempre assim, dessa forma que vocês estão vendo, dessa forma gostosa. E a gente está falando aqui de idade. Luciano, você pode dizer a sua idade ou é segredo? Não posso. Hoje, particularmente, tenho 23 anos. Mês que vem, se tudo der certo, a gente completa 24. Né? Oh. Então, cada ano um pouquinho mais velho para chegar aí na média que as pessoas acham que eu tenho. Mas hoje eu tenho 23, comecei a estudar lá com 15 anos, mais ou menos, a área. Então, apesar de ter 23, estudo aí há uns 8 anos, mais ou menos, essa área, né, de desenvolvimento pessoal. E quando eu falei que eu era a pessoa talvez mais tímida, eu acho que talvez eu perca para a Marcinha. Porque a Marcinha fala, mas já foi a maior evolução dentro do Praticadamente. Era uma pessoa que não falava, não abria a câmera, quando falava gaguejava, mas estava sempre ali. Ela tinha uma vontade, tem até hoje uma vontade, uma participação muito grande. Não é à toa que hoje está aí comunicando, dominando, cara, tudo que ela faz dentro do Praticamente é incrível. Então ela tem meu carinho aí. E com certeza o dia que tu vier para cá, Marcinha, tu avisa que a gente vai acompanhar, vai ter o maior prazer do mundo de estar contigo, porque foi incrível aquele dia contigo e com a Gia aqui. Tenho 23 anos e respondendo a pergunta da Marcinha, ainda tenho. Pode não parecer, mas eu ainda atendo. Apesar de eu consigo encaixar todas as coisas nas lacunas do dia, né? Mas atendo sim, atendo tanto presencial aqui em Valinhos, inclusive estou no meu consultório agora, quanto também online, aí eu atendo o mundo inteiro, né? Então aí não tem limitação. Já atendi gente do Japão, se não me engano, eu já atendi uma pessoa, ou era do Japão? Era do Japão, nunca atendi uma pessoa, atendi da Europa, já atendi algumas pessoas, da África eu ainda não atendi, nem da Rússia. Ali dessa parte, mas vou atender, vai chegar a oportunidade dos Estados Unidos também, eu já atendi muitas pessoas aí, né? Então tem esse percurso aí. É verdade. O engraçado, assim, quem não conhece, né? Quem está vendo agora, às vezes a pessoa olha e não sabe esse potencial. Mas olha só, gente, o Praticadamente, nós temos aqui o Instagram, nós temos canal no YouTube. No YouTube nós temos mais de 300, já temos mais de 300, né, Marcinha? Vídeo? Ainda não, a gente está quase 300, mas acho que 100 é live com o Luciano. Por aí. Exato, por aí. Deve ter mais 100 com ele, mas são verdadeiras aulas, assim, vale a pena, são verdadeira terapia se você assistir essas lives com o Luciano, porque ele entrega realmente muito conteúdo para todo mundo, né? Quando ele vai abordar um assunto, ele entrega. Tem sobre luto, que é uma coisa que muita gente passou agora na pandemia, né? Ansiedade, tem sobre ansiedade, que deu um boom também, né? As pessoas passaram a ficar mais fragilizadas, né? Diante de decorrências aparentemente normais, né? Enfim, tem de regressão, tem de tudo, de tudo. Vale a pena conferir, entra lá no canal do Praticadamente no YouTube. Tem também no Spotify. Então, se você prefere só ouvir, vai no Spotify. Se gosta de assistir, acompanhar, né? Ver visualmente, realmente, vai no YouTube. Canal do Praticadamente. Tem lives desde a época que era Resenha Mastermind, né? Vale muito. Exatamente. E, Luciano, tem mais alguma história, alguma coisa que você se recorda, que você possa trazer aqui pra gente com relação a essa sua trajetória de terapia? História é o que não falta, né? Tanto minha, particularmente, porque fazer terapia nos outros, ou seja, ser terapeuta também tá, os dois ou outro tá cutucando a tua ferida, em algum momento a história tu vai ter que resolver, ou tu tá se trabalhando, ou pelo menos percebendo onde você tem que trabalhar. Então, vai tendo várias coisas, né, ao longo da minha história, assim. Mas uma das coisas mais atuais, uma das coisas que me proporcionou muito praticamente foi falar de coisas que eu estava estudando, ou aprendendo, ou vivendo. Dificilmente eu cheguei e falei assim, nossa, esse tema que eu não conheço. Não, sempre foi temas ali que eu estava estudando, estava na minha pauta de estudos. Uma coisa que
ao longo da minha vida foi muito presente, mas eu consegui organizar só recentemente, que é uma coisa que eu venho compartilhando com os meus alunos, com os meus mentorados, com os meus professores. Inclusive, teve uma palestra de uma grande amiga minha recentemente, que ela falou desse tema quando depois eu ter ensinado ela. É a diferença de querer, escolher e decidir. Eu não sabia, mas ao longo da minha vida, grandes mudanças na minha vida foi por conta dessas coisinhas, disso que eu categorizei nessas 3 etapas, digamos assim. Eu vou explicar e depois eu dou alguns exemplos, né? Querer é aquilo que está no teu âmbito de desejo, imaginativo, algo distante, está num campo muito metafórico, digamos assim, muito imaginário, está longe de você. Escolher significa que dentro de você querer quando você quis algo, você conseguiu ter acesso a opções daquela coisa, você fosse assim, cara, tem 5, 10, 20, 30 opções, e eu escolhi essa opção. Só que eu ainda tenho outras, opção 3, tem opção 4, 5 e assim por diante. Decidir significa que tu dedicou energia para pegar tudo de positivo e negativo dessas escolhas, decidiu olhar para uma só, excluiu todas as outras, e a partir do momento que tu excluiu todas as outras, você fala, essa, não volto mais atrás. Agora é isso, tchau e benção, é isso que vai ser a partir de agora. Vou dar alguns exemplos daqui a pouco, mas por que isso é muito legal, na minha visão? Porque ao longo da minha vida, eu quis muita coisa, e eu só não realizei todas essas coisas até hoje, porque eu não decidi. E muitas vezes eu nem escolhi. Eu quis fazer X, eu quis aprender a tocar teclado, comprei o teclado, toquei 3 vezes no teclado, guardei, não sei nem onde esse teclado está hoje. Porque não sei se está em casa, se está em casa de algum parente, está em algum lugar. Então eu quis muitas coisas ao longo da minha vida. Nos momentos em que eu escolhi, eu consegui ter alguma evolução, mas essa evolução nunca foi tão grande. E os reais momentos onde eu dei um passo muito grande, onde eu evolui, foi momentos que eu decidi. Vou dar um exemplo besta, depois eu trago isso para a minha vida. Vamos supor o McDonald's. McDonald's eu gosto muito, gente. É porque eu gosto muito de McDonald's. Então, quando eu pensei, o primeiro exemplo que me veio foi do McDonald's. Então, isso daí, apesar de não ser saudável, eu não comer sempre, mas como sempre que posso, né? Bom, vamos lá. Imagina que tu quer comer algo. Se a Martinha estiver querendo comer algo, ela só vai comer se esse algo vier viajando, cair no colo dela e ela comer. Não tem uma ação. O querer não determina uma ação. Ele é tipo, se acontecer, ótimo. Se não acontecer, ótimo também. Então é isso. Vou ficar sonhando até que o dia apareça. A partir do querer pode surgir muita frustração também, porque o querer gera expectativa, o querer gera vontade, o querer gera desejo, o querer gera um sonho, né? E assim por diante. Quando você chega e que determina que aquele querer vai se transformar numa ação, você começa a achar as escolhas, as opções que tu tem. Você vai assim, cara, eu quero comer alguma coisa. Eu posso comer lanche, eu posso comer pizza, eu posso comer comida, eu posso comer salada, eu posso comer doce, eu posso comer muita coisa. E aí dessas opções, você faz assim, beleza, eu quero comer lanche. E aí você abre novas opções. Eu posso comer McDonald's, eu posso comer Subway, eu posso comer Burger King, eu posso comer o lanchão da esquina, eu posso comer um hot dog. Tu abriu opções. Aí dentro dessas opções, você assim, cara, eu quero comer um McDonald's. Você escolheu comer no McDonald's. Já se transformou numa ação. Tu vai até o Mac. Só que, tá tarde, tá? 11 horas da noite o McDonald's fechou. Você fala, putz, saco. Vou pra minha opção número 2. Vou pro Burger King. Cheguei no Burger King. Tá fechado já. Você fala, nossa, que pena. Vou agora comer no lanchão da esquina. Aí tu vai no lanchão da esquina. Tá fechado o lanchão da esquina. Você fala, nossa, que saco. Hoje eu tô num dia de azar. Vou no hot dog do seu João ali. Aí tu vai no hot dog do seu João e tu vai comer o hot dog. Tu escolheu. Toda vez que tu enfrenta uma dificuldade, toda vez que tu trava perante uma dificuldade, quando é uma escolha única e exclusivamente, no lugar de buscar uma solução para aquilo, tu vai para outra opção mais próxima. Então, eu escolhi tocar teclado, mas foi difícil, não é muita técnica. Mas vamos para a próxima opção, vou tocar campainha. Hoje campainha eu ainda toco mais ou menos. É meu limite ali de percussão, né? Então tu consegue fazer isso. Mas o escolher ainda não te traz grandes resultados. Ele vai te trazer algum avanço, até tu enfrentar o primeiro grande desafio. Mas quando tu enfrentar esse primeiro grande desafio, tu vai travar. Então isso eu lembro muito em várias coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Eu decidi fazer X, eu quero fazer X, eu vou escolher fazer esse X. Só que aquilo começava a ficar difícil. Eu falava, quer saber, não vai de trabalho, deixa pra lá. Não tô afim. E aí ia pra próxima opção.
Então, eu lembro desde o próprio Kung Fu, teve uma época que eu cheguei e falei assim, cara, eu quero ter uma abertura zero. Eu falei, tá, como que eu faço? Eu fiz de querer se transformar numa ação e eu escolhi um treino para fazer. E eu lembro até hoje que teve uma semana que eu não consegui treinar, eu perdi um pouco do resultado, eu falei, não vale a pena. Deixa eu pôr treino, vou treinar um pouco mais de velocidade. Ou seja, eu estava no nível de escolher. Eu escolhi e depois eu podia desescolher. Mas os grandes saltos da minha vida foi quando eu decidi. Qual que é a sacada do decidir? É você parar e pensar, cara, tem isso de positivo, tem isso de negativo, essas coisas eu vou ganhar, essas coisas eu vou perder, essas coisas eu vou enfrentar e vai ser fácil, essas coisas eu vou enfrentar e vai ser difícil, e eu aceito tudo isso e vou encarar. E aí você queima os seus barcos, queima as outras opções, joga fora, e a partir de então tu vai e faz. E eu fui percebendo que hoje eu não tomo refrigerante, foi um processo de decisão inconsciente ainda. Recentemente eu parei de comer doce, recentemente em janeiro, né? Parei de comer doce de segunda a sexta, que eu comia muito doce. Foi um processo de decisão já um pouco mais consciente. O meu processo de estudar hipnose foi um processo de decisão. Eu queimei os barcos, cara, é isso. Meu processo de dar aula de Kung Fu foi um processo de decisão. Meu processo de se transformar em terapeuta foi um processo de decisão. Porque eu não fui a pessoa mais bem organizada. Eu falei assim, nossa, vamos transicionar carreira. Deixa eu pegar aqui, guardar e fazer as coisas como tem que ser feita. Não, eu cheguei e falei assim, vou ficar mais um mês dando aula e depois eu saio. Tudo bem? Ok, tchau. E saí. Obviamente eu tinha ali outras coisas também que eram fontes de renda minha na época, mas foi isso. Tchau. Vou sair. Então, o processo de decisão eu vejo que é muito importante. Quando nós somos terapeutas, eu acredito que a gente tem que decidir ser terapeuta. E decidir ser terapeuta significa que tu vai estar em constante processo de aprendizado, que tu vai estar em constante processo de evolução, que você vai se dedicar a outras pessoas, que você vai olhar para a vida das outras pessoas e enxergar como e de que forma e qual forma mais profunda que tu pode ajudar. Significa que você aceita e pega como a verdade para você que outras vidas, outras pessoas são importantes. Não só pelo âmbito financeiro, porque se tu fizer a coisa bem feita, tu pode ser muito bem remunerado, mas porque você gosta disso. Quando você decide ser terapeuta, você aceita tudo isso e aceita as dificuldades. Tu vai ter que chegar em casa, às vezes, e falar assim, pô, deu ruim, vou ter que estudar mais, tem alguma coisa que não encaixou, pô, esse cliente não tá tão engajado quanto deveria, o que eu vou fazer para ele engajar? Isso daqui está sendo um pouco mais difícil do que eu achei que seria, como que eu vou arrumar? Tá vindo um caso aí que eu nunca atendi, como que eu faço para esse caso ter resultado? Tá aparecendo X coisa, como que eu faço? Então você decidir. Só que qual que é a grande magia do decidir? Quando decide, mesmo os desafios vão se tornando leves, porque você sabe que eles vão existir, você aceita que eles vão existir, você fala assim, beleza, eu posso bater no peito e ir para esse desafio. Então, quando hoje uma pessoa chega para mim e é um caso difícil, eu não sento no sofá e falo, ai meu Deus, pô Deus, nossa, tu podia ter mandado um caso fácil para mim e foi mandar um caso. Não, por quê? Porque eu decidi ser terapeuta, no momento que eu decidi ser terapeuta, eu sabia que eu ia lidar com isso. Hoje, falando de um âmbito, eu saí da terapia, falando de mim, quando eu vou e olho para um doce e falo assim, cara, eu quero comer esse doce, e eu falo, não vou comer esse doce, aquilo não é um sofrimento para mim. Por quê? Porque eu decidi e eu já sabia que ia ter um momento onde eu ia sentir vontade e eu ia falar não. Então, isso para os clientes também é verdade. Porque os clientes que realmente vão ter grandes resultados durante a terapia são aqueles que decidem ter resultado. Por que aqueles que decidem ter resultado? Porque aquele que decide realmente ter resultado, ele colocou assim, eu vou decidir quando acabou. Não é que eu quero ter resultado e se acontecer eu vou ter resultado. Não é que se eu não tiver resultado aqui eu vou para o lugar. Não, eu vou ter resultado. E é um cliente que ele vai se empenhar, ele vai se entregar, ele vai se abrir, ele vai encarar os desafios. E às vezes tu conseguir levar isso para ele, organizar isso dentro da vida dele e ajudar ele a tomar algumas decisões na vida vai fazer grande diferença. Então, quando tu me perguntou de uma história, eu falei, cara, talvez não uma história, mas um conhecimento que veio costurando a minha vida durante muito tempo, primeiro de forma inconsciente. E eu falei, cara, tem alguma coisa que faz dar certo algumas coisas e fazem não dar certo outras. E eu fiquei bastante tempo pensando até que eu falei, cara, aquelas coisas que nem saem do papel são as coisas que você só quer. Aquelas que até saem do papel, mas param no meio do caminho, tu desiste, tu acaba pivotando muito, é aquelas que você escolheu. E aquelas que realmente dão certo são aquelas que tu decidiu, porque tu falou, vou ir até o final. Não significa tu ser burro, desculpa a palavra, mas deixar no errado que vai cair num precipício e continuar indo. Decidir não significa que você não pode pivotar, mas significa que você só vai pivotar quando realmente é necessário. Não quando bater um desafio, não quando ficar difícil, não quando as coisas se tornam ruins para você. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana, uma coisa que conectou muito ao longo da minha vida, que veio costurando muito a minha vida, que eu organizei recentemente
e que eu acredito que não só pode motivar, mas pode mudar muito a vida das pessoas que colocarem em prática, que pararem, pensarem, entenderem, e após entenderem, colocar em prática isso. Estou desenvolvendo, agora o próximo passo é desenvolver um método para ir fazendo as pessoas passarem de etapa, mas está em desenvolvimento ainda, nessa parte aí. Olha, gente, Luciano é isso. Luciano, ele tem que ensinar, porque ele é professor nato e é uma big aula. Amei, Luciano. Adorei saber disso. Eu depois vou rever essa gravação. Porque realmente, né, Marcinha? Gostei. O pessoal gostou também aqui. Inclusive, teve uma pessoa que falou que ela tá aqui, que deu aula pro pessoal, para 1.000 pessoas. Sim. Falando sobre isso. Que falou com você, né? Muito legal. Muito legal. Eu falei para ela que eu vou patentear, para aproveitar enquanto eu não patentei, que ainda o uso tá livre. Brincadeira. É isso aí. Uma grande amiga minha. Então, gente, é isso. O Luciano, ele entrega mesmo muito, é uma pessoa maravilhosa. Se você quiser fazer uma terapia com ele, pode procurar. Pode entrar em contato nas redes sociais. No Instagram, busca ele aí que você vai conseguir falar com ele aí. Já segue ele também, né? Que com certeza ele vai te atender ou online ou presencial, né, Luciano? Com certeza. Vai ser um prazer. Se tiver dentro do que eu posso ajudar, dentro do que eu atendo, vai ser um prazer imenso contribuir. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, o Luciano, ele é não só terapeuta, mas professor, né? Nato, né? Começou a dar um retorno aqui no meu áudio, não sei porquê. Mas olha só, nós já estamos aqui quase 1 hora de live e eu vou pedir para o Luciano, que eu estou com medo, como eu estou começando a ouvir eco aqui, não sei se vocês estão me ouvindo direitinho? Tá com um pouquinho de eco, mas está dando para entender. Eu vou pedir para o Luciano deixar os contatos dele. As pessoas que quiserem falar com você, tudo bem que nós vamos deixar no YouTube gravado essa live de hoje. Nós vamos deixar tudo aqui embaixo, escrito, os contatos também, né? Mas nós gostaríamos que você falasse para quem está assistindo agora e quem assistir depois, seus contatos, como te acha, como consegue fazer terapia, tratamento com você, como consegue ter uma mentoria, fazer o curso. Lilian, veja, porque tá dando bastante eco, eu acho que é do teu. Tu consegue travar o teu áudio? Então. O teu também tá com eco. Eu acho que Ô, Marcinha, fecha o teu som, eu vou fechar o meu. Deixa só ele falando sozinho. Vamos ver. Fala você. Fala você para ver se... Agora parou o eco. Parou o eco, né? Show. Bacana. E pode falar. Fala tuas redes sociais, teus contatos. Bacana. Hoje, eu não produzo conteúdo. Tem um grande amigo meu chamado Gustavo Kobayashi, que ele é um crânio na desenvolver conteúdo. Ele posta 3, 4, 5 conteúdos por dia aí. Então, tem que ainda aprender com ele essa parte. Não produzo conteúdo diretamente. Mas tem meu Instagram, onde tu consegue falar diretamente comigo pelo direct. Ou se tu quiser tirar dúvidas sobre o tratamento, agendar o tratamento, tu consegue falar no teu link na bio do WhatsApp da minha clínica, onde tu vai falar com a Amanda e ela vai te ajudar nessa organização, ela vai te ajudar te explicando e tirando todas as dúvidas. Então, se tiver interesse e tiver dúvidas, no geral, que tu queira tirar comigo, pode mandar direto no direct no Instagram. Agora, se tu quiser marcar uma sessão, algo assim, aí lá no link da bio tu vai conseguir falar comigo através, na verdade com a Amanda, através do WhatsApp e fazer todo esse processo de marcar. Eu vi que alguém comentou que está passando por um processo de pico de ansiedade, que é muita ajuda. A minha recomendação para ti é óbvio que cada caso de ansiedade é um caso, cada coisa é uma coisa, e cada caso tem suas nuances. Mas a regra geral é que você busca ajuda. Então, tem 2 tipos de terapia que eu recomendo muito. A primeira é a terapia cognitivo-comportamental, quando você pega um bom profissional que realmente entende bem, ele consegue aplicar de uma forma muito bacana que vai trazer bons resultados. Outra é uma hipnoterapia. E aí, se dentro da hipnoterapia tu conseguir procurar algum terapeuta que estude pelo menos um pouco da neurociência, vai ajudar bastante, porque tem ainda, infelizmente, alguns profissionais que viajam muito na maionese, vão com umas coisas muito, muito loucas, então vai poder te ajudar, eu acredito que vai ajudar bastante. Tem uma live dentro do meu Instagram que eu fiz semana passada, se não me engano, com o meu sócio dentro da Clínica da Mente, que é a minha rede de clínicas que eu estou criando. Posso até comentar depois, se for o caso. Mas lá a gente falou de um pouquinho de ansiedade e dei várias dicas. Então, se tu não conseguir nesse momento participar de um processo de terapia, entra no meu Instagram, eu.luciano Garcia,
vai ter lá, acho que deve estar no terceiro, vai estar na primeira ou segunda linha ali, uma live com um rapaz ali, e a gente falou bastante sobre, deu várias dicas, e ali vai ser um pontapé inicial, talvez, até tu poder fazer o teu processo de terapia. Eu não lembro o nome da pessoa, eu até procurei, mas eu li aqui o comentário dela, mas não achei depois o comentário. Então, isso daí. E aí, dependendo da cidade que tu tiver, eu recomendo que tu procure a Clínica da Mente. Né? A Clínica da Mente é o meu projeto principal, onde eu estou destinando maior energia, que é onde eu me juntei com o Gustavo Kobayashi, que é um crânio do estudo, ele estuda muito neurociência, cara. Tipo, não existe nada de neurociência comportamental que tu procurar saber que ele não sabe. Se ele não souber, pode ter certeza que em 1, 2 dias ele vai saber, porque ele estuda muito, ele é muito, muito foda, admiro muito ele. E com o Eliomar, que é um outro terapeuta esplêndido, ele e a esposa, ele e a Mayara, que são lá do sul, só aí do sul, mas assim, moram em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E a gente se juntou com o princípio de criar uma rede, uma franquia de clínicas, onde a gente pega terapeutas, ensina eles a atender, faz com que eles melhorem o processo de atendimento, e ensina toda a estruturação, desde como montar a sala, onde escolher o lugar, como captar cliente, como vender, como viver. Então a gente está com um franqueado já rodando, que pagou toda a sala, fez break-even em 2 meses, mais ou menos. Ele pagou todos os custos, já está tendo lucros, ganhando relativamente bem. E estamos com temos o segundo franqueado que está começando as atividades agora, já está começando bem, a gente está ajustando toda a estratégia com ele. E daqui a pouco vem um terceiro franqueado que está bem. Então, dentro do nosso processo de franquia, a gente vai tanto contratar terapeutas para trabalhar, onde a gente vai fazer todo o processo de captação e venda, o terapeuta vai só atender, e aí vai ter uma porcentagem para ele, uma porcentagem para a gente. E a gente também ajuda aquele terapeuta que quiser ter consultório próprio, comprar uma franquia e abrir. Então, dependendo da cidade que tu tiver e estiver passando por ansiedade, depois qualquer coisa me manda um direct. Se tiver alguma clínica nossa já, a gente já está em 5 cidades, em 4 estados do Brasil. Então, estamos 5 cidades, 4 estados. Se for o caso, talvez estiver perto de ti, com certeza eu recomendo esses profissionais, porque são treinados semanalmente por mim. Estou acompanhando os casos dele, qualquer dúvida. É quase como se você estivesse tendo um atendimento comigo. É um atendimento comigo indireto, aí, e que vai ser bacana. Então, para você que está com ansiedade, seriam essas minhas recomendações. Tudo bem? Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Vocês viram aí que o Luciano é fera mesmo, né? Então, vale a pena segui-lo, vale a pena entrar, conhecê-lo, conhecer essas clínicas aí que está começando, né? A Luciana está perguntando quais estados, Lu? Bacana. Ó, a gente tem... Eu vou te falar cidades, beleza? Que é mais fácil, porque estado, às vezes, tu vai estar... Por exemplo, se eu te falar estado de São Paulo, tu pode estar numa ponta e outra não vai chegar. Mas eu tenho aqui em Valinhos, que é a minha clínica. Tem Itapetininga, que também é aqui em São Paulo, que também é interior de São Paulo. A gente tem Belo Horizonte, né, que é uma clínica que acabou de abrir, está terminando, já está começando o atendimento. Em Toledo, Paraná, também temos uma. Essa ainda não está atendimento, ela vai começar, acredito que em uns 10 dias ela já esteja em funcionamento. A gente está na reta final para inaugurar ela. E a gente tem Jaraguá do Sul, que é a primeira, que é a sede lá também. Tá? Então, temos essas 5 hoje funcionando. As 5 estão atendendo, só de Toledo, que apesar de já estar atendendo, ainda não está 100%. Então, só está com atendimentos online por agora. Mas, bem, todas elas atendem tanto online quanto principalmente presencial. A nossa ideia é que, com o tempo, a gente vá abrangendo mais e vão chegar em mais cidades, mais estados. Então, se tu tiver e quiser abrir uma também, não tem problema, a gente ensina todo esse processo também. É uma outra coisa aí, tá bom? Legal. Ela falou aqui que vai te chamar. Vai ser um prazer. Fabi. Isso aí. Tá bom. Mais alguma coisa? Gostaria de falar mais alguma coisa para nós nos despedirmos, Luciana? Só agradecer a você, Eline, agradecer a Marcinha, que estão aqui ao vivo, agradecer toda a equipe do Praticamente de gestores, a todos o pessoal que assistiu e ficou me escutando nesse tempo. Eu sei que eu falo demais às vezes, mas só agradecer mesmo. Espero que assim que surgir uma outra oportunidade que for bacana para ambos os lados, que eu puder participar, que vocês estiverem com espaço aberto, vai ser um prazer estar voltando aí. Marcinha? Eu quero dizer também que o Luciano, ele, além de tratar pessoas em geral, ele também trabalha com terapeutas, né? Terapia para terapeutas. Ele atende alguns terapeutas, faz um trabalho muito bonito, porque todo mundo precisa de terapia em algum momento, né? Se não, sempre ajustar as pecinhas da nossa cabeça, né? E super recomendo. Ele é um profissional incrível e sou muito grata
por você estar aqui, por todo o trabalho que tu faz com a gente, que tu sempre apoiou e continua apoiando. E muito obrigada pela presença, Lu. Eu que agradeço, Marcinha. É isso aí. Então é muito isso, obrigada a todos os presentes. Obrigada, eu vi gente aí do nosso grupo de estudo, Simone, o André, que é o nosso gestor também, Irmo Neto, André, tem vários aí que eu vi aí que apareceram, Lu, a Luciana, quase xará do Lu. Ela até falou que ele está mais bonito, gente. Olha, que a Luciana também conhece o Luciano já há bastante tempo. É a idade, Luciana, é a idade. Então, agradeço a todos aí, até os que eu não citei aí, né? Muito obrigada. Obrigada aos novos inscritos. Eu vi que teve um pessoal aí que se inscreveram. E compartilhem essa live com outras pessoas. Mostre. Se você for lá no YouTube, você vai ver que tem outras entrevistas com outros terapeutas. Talvez se você se identifique também com outros terapeutas, com terapias diferentes, tá? Que nós aqui temos vários terapeutas que fazem várias terapias diferentes, né? Então, obrigada a todos e lembre-se de se inscrever no Praticadamente, em todos os canais, e nós esperamos você na próxima segunda ou quarta-feira. Até mais! Tchau, tchau, até! Tchau, obrigada, hein, Luciano? Tchau, tchau, até mais!